Opa, e aí galera, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu não pretendo fazer muita edição e eu não tô nem escrevendo um roteiro pra tá falando tudo isso. Eu só queria mesmo trocar uma ideia com vocês e falar sobre algumas coisas que tá na minha mente ultimamente e que acabou meio que acontecendo comigo, né, ultimamente. Bom, eu, produzo vídeos aqui pro YouTube já tem um tempinho, eu faço lives também e já tem um tempo. E basicamente, depois que eu entrei nesse mundo de lives e de vídeos, eu comecei a enxergar que às vezes produzir isso é muito cansativo mesmo. E eu não enxergava isso, sabe, antigamente. Eu digo isso pra vocês porque, querendo ou não, às vezes acontece da gente ver algum vídeo de alguém desabafando sobre estar cansado do que faz na internet. E é muito fácil a gente apontar o dedo e só dizer, tipo, poxa, esse cara tá ganhando muito e tá cansado por tá fazendo vídeo, tá cansado por tá fazendo live. E realmente, quando você ingressa, tipo, nessa área, quando você começa a fazer isso, você começa a enxergar e entender que realmente é algo muito cansativo. Não é cansativo fisicamente, mas cansativo psicologicamente, sabe? Porque você acaba... Se você é uma pessoa assim como eu, que você gosta de fazer as coisas certas e você quer que aquilo que você faça seja o seu melhor, você vai se cobrar. Você independente. Vão ter pessoas que vão se cobrar menos, vão ter pessoas que vão se cobrar mais, mas isso é o que acaba meio que machucando, digamos assim, por dentro o criador de conteúdo, sabe? A cobrança que você mesmo faz em cima do que você produz, seja pra Twitch ou pro YouTube, seja pra vídeos ou pra streaming. Eu não sou o melhor em edição, eu não tenho o melhor áudio, eu não tenho o melhor roteiro, eu não tenho os melhores vídeos, mas o que eu faço, na minha opinião, eu acho bom, sabe? Então, isso que eu faço, de às vezes só querer comentar sobre um assunto e ver a opinião dos outros em cima daquele assunto, ou então às vezes passar uma visão que a galera não imaginou sobre determinado assunto, eu passar a minha visão e as pessoas tentarem entender o meu lado sobre essa coisa, eu acho muito legal. Eu gosto muito de fazer isso, seja na Twitch ou seja no YouTube. Eu sempre tento às vezes passar a minha visão sobre alguma coisa que eu acho interessante de conversar sobre. E por mais que eu saiba que o meu conteúdo não é o melhor, por mais que eu saiba que eu não sou o melhor nas coisas que eu faço, que existem pessoas que têm uma edição muito melhor, que conseguem produzir algo muito mais bem trabalhado assim do que eu, mas eu sei que no momento isso pra mim tá sendo o suficiente, sabe? E quando acontece alguma coisa que dá errado, isso meio que já é o suficiente pra eu me martirizar e ficar com aquilo na minha cabeça pensando, tipo, caramba, eu não fiz o meu melhor. Porque eu penso nisso, porque querendo ou não, o conteúdo que eu produzo, as coisas que eu faço, não é pra mim, são pra vocês, pras pessoas que estão me assistindo. Claro que o que a gente faz, às vezes, é algo pra ser pessoal, é algo pra ser que a gente sabe que às vezes vai tocar a gente. Eu mesmo, o que eu faço é algo que tá na minha cabeça e eu gostaria de compartilhar com as pessoas. E isso pra mim é bom, saber que as pessoas estão vendo isso. Mas eu também produzo justamente pra vocês, né? Eu tô fazendo isso porque eu quero que vocês assistam, né? E se eu penso que... se eu faço alguma coisa, na verdade, e essa coisa não tá sendo tão boa assim pra mim, eu penso que talvez também não seja tão boa assim para as pessoas que estão assistindo. Então, às vezes, essa cobrança acaba ficando muito na nossa cabeça. E eu vou dar um exemplo para vocês, para ser um pouquinho mais claro, né? Na semana passada mesmo eu postei um vídeo dando a minha opinião sobre jogos precisarem ou não ter um modo fácil. E nesse vídeo teve uma parte que eu legendei uma fala em inglês. Simplesmente aquela fala, eu tinha legendado no Vegas, tava tudo certo, só que eu não sei o que deu. Na minha cabeça eu tinha salvo, sabe, com a legenda correta, e acabou que eu me passei, eu não vi o vídeo e fiz o upload.
E aí depois de eu ter feito o upload daquele vídeo e o vídeo ter saído e as pessoas terem comentado, eu fui assistir, né, o vídeo, eu fui reassistir, eu gosto de conferir o vídeo depois que eu posto no YouTube. E aí quando eu me deparei que tinha um erro justamente naquela parte que eu sabia que eu tinha feito, eu fiquei muito mal, de verdade, eu fiquei muito mal, porque eu pensei, poxa, eu fiz isso e eu simplesmente, sei lá, não salvou, não sei o que deu, simplesmente eu, por conta de um erro, eu me cobrei num nível achando que aquilo ia ser, sabe, o fim do mundo, digamos assim. Não foi tão exagerado assim, vai. Mas aquilo já foi o suficiente pra mexer comigo, porque por mais que o vídeo não tivesse tão bem editado assim, eu me esforcei pra tentar fazer o meu melhor nele, sabe? E ver aquilo errado me incomodou muito, porque eu comecei a pensar, putz, talvez eu não tenha dado o meu melhor nele. Sendo que, tipo, eu tinha feito, tá ligado? Só que talvez não tenha salvo, né, a correção que eu tinha feito. Quando você produz esse conteúdo pra internet, é justamente isso que pega no criador de conteúdo. Esse lance dele se cobrar demais, sabe? Às vezes quando eu não tô muito legal e eu acabo, ou simplesmente não tenho uma ideia de vídeo e eu acabo deixando sem postar vídeo na semana, né? Eu posto uma gameplay de Ozo, aquilo me faz sentir um pouquinho mal também, porque eu sinto como se eu estivesse falhando, digamos assim, com a frequência das pessoas, com as pessoas. E o mesmo acontece também com as lives, né? Eu faço live praticamente todo dia. Então, se por um acaso às vezes eu tô doente ou eu só não tô na vibe pra poder fazer live, eu às vezes não queria deixar sem fazer live. Antigamente eu tinha o problema de não querer deixar sem fazer live, mas com o passar do tempo eu comecei a enxergar que talvez se eu fizesse live do jeito que eu tava, às vezes meio doente ou às vezes meio bad vibes, eu iria passar essa bad vibes para as pessoas, digamos assim. Eu estou falando bad vibes, né? Quem usa bad vibes ainda? Mas talvez eu passasse essas sensações ruins, digamos assim, que eu talvez não estivesse me sentindo bem, porque eu sei que às vezes as pessoas entram numa stream porque elas se animam com o que eu tô fazendo. E aí, você quer entrar numa stream porque aquela pessoa te anima e aquela pessoa que te anima não tá animada, eu acho que não é a coisa mais legal. E mesmo eu sabendo isso, infelizmente eu ainda me cobro. Eu fico pensando, putz, talvez eu esteja faltando com a frequência com as pessoas, mais um dia sem fazer live. E isso real acaba me incomodando, e eu acredito que não é só a mim, mas a praticamente qualquer pessoa que cria conteúdo pra internet. Só que é como eu falei no início, em algumas pessoas isso vai acontecer mais, em outras pessoas isso vai acontecer menos. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu às vezes me sinto assim. Eu, de verdade, às vezes eu me sinto assim, me sinto meio mal, com a sensação de que às vezes eu tô faltando com frequência, com a sensação de às vezes pensar que o que eu tô fazendo não tá sendo o meu melhor, essa cobrança absurda. E justamente por isso eu tava me sentindo cada vez mal, cada vez pior, sabe? Por conta de tá me cobrando tanto por algo que eu ainda, tipo, nem me sustento, sabe? Eu nem me sustento, tipo, eu não ganho nada do YouTube. Eu ganho, né, da Twitch, porque eu já sou afiliado. Mas eu comecei a parar pra pensar de, tipo, caramba, velho, olha a cobrança que eu tô me fazendo sem nem ganhar nada. Imagina se eu começo a ganhar e me sustentar com isso, o como que vai ser, eu vou acabar ficando maluco, sabe? E aí eu comecei a pensar isso e comecei a colocar na minha cabeça que realmente eu quero fazer isso, eu quero, mas eu também tenho que ter a mentalidade de justamente saber lidar com essa pressão que o próprio criador impõe em si. Às vezes não é nem o público, porque a gente sabe que, querendo ou não, o público ele também pode impor uma pressão sobre o criador de conteúdo, principalmente quando ele produz um estilo de conteúdo e, sei lá, muda abruptamente ou alguma coisa do gênero. Mas muitas das vezes é o próprio criador que coloca essa pressão nele mesmo, sabe? E a gente
que cria conteúdo pra internet, a gente simplesmente não pode fazer isso, porque senão realmente você vai acabar ficando maluco, você vai ter um burnout, sabe? Você não vai conseguir pensar direito em tema, você não vai conseguir desenvolver bem as suas palavras, você vai se sentir cansado mentalmente, e o cansaço mental, acredite, ele é tão ruim, talvez até pior do que o cansaço físico, porque você não se sente bem fazendo nada. E ultimamente eu tava sem me sentir bem fazendo nada, porque simplesmente eu tava cansado mentalmente por conta de me cobrar tanto. E eu consegui enxergar que fazer isso tava meio que, sabe, acabando comigo. Então eu tô tentando maneirar, eu tô pensando de, hoje vai ficar sem live, mas se tá ficando sem live é porque eu tô cuidando de mim, eu tô cuidando da minha saúde, eu preciso fazer isso pra ter um momento pra relaxar, sabe? Às vezes é como eu falei também antes, às vezes você não tá com cabeça, você não tá na vibe pra fazer stream, então é mais fácil você pensar no seu público. As pessoas que estão ali, elas querem te ver para poder se animar porque elas gostam de você, elas querem. Mas se você fizer uma stream e você não tiver bem, você não vai conseguir deixar aquelas pessoas bem. Eu sei que muitas das vezes acontece da pessoa fazer a live e, ela pode estar ruim como for, ela pode estar mal como for, mas ela tenta passar a melhor positividade possível para as pessoas, porque ela entende que não ser daquele jeito, né, acabaria, digamos que deixando, não alegrando outras pessoas, sabe? Então muitas das vezes ela acaba meio que só escondendo, né, o que no momento ali ela tá passando. E isso não é um problema, se você consegue fazer isso, tranquilo. Só que querendo ou não, vai ter dias que não vai dar, você não vai conseguir fazer isso. Então se você não vai conseguir fazer isso, tenha em mente de que relaxa um pouco. As pessoas que estão te assistindo, se elas realmente gostam de você, elas vão entender o seu lado e vão querer que você só relaxe um pouco, porque elas sabem que você também tem que cuidar da sua saúde. E eu sei que esse vídeo tá parecendo meio triste ou coisa do gênero, ou como desabafo, mas não, eu só queria comentar sobre essa ideia que eu andei tendo na minha cabeça há um bom tempo, e eu não queria escrever um roteiro pra poder falar sobre ela. Eu só queria que fluísse, que o que viesse aqui eu ia conversar com vocês e tornar esse vídeo meio que uma conversa, sabe? Se você faz esse tipo de conteúdo pra internet, seja pro YouTube ou pra Twitch, é bom às vezes dar uma maneirada, é bom de verdade, às vezes só relaxar um pouco, porque o cansaço mental acaba afetando demais a sua vida. Você se cobrar demais nas coisas que você faz é muito ruim. É um ponto positivo, tem o seu lado positivo, mas também tem o seu lado negativo. O lado positivo seria você basicamente se esforçar o máximo possível para tentar fazer o melhor naquilo que você sabe fazer. Mas o lado negativo é justamente porque se você errar o mínimo que for ou não conseguir entregar o que você realmente estava imaginando, aquilo vai acabar se tornando um mártires, digamos assim, para você. Aquilo só vai meio que te cansar e cansar cada vez mais e mais por dentro, sabe? Então, tenta relaxar, tenta conversar com alguém que te entenda. Quando eu tava meio que me sentindo assim, meio pressionado, eu conversei um pouco com a minha mãe, eu não sou de conversar tanto, mas eu conversei um pouco com a minha mãe me deu uns conselhos pra relaxar um pouco, e eu consegui relaxar mais, sabe? Eu consegui enxergar que realmente é difícil, querendo ou não, a gente tem problemas, a gente vai passar por situações complicadas, a gente vai errar no que a gente tá fazendo, e que a gente tem que se cobrar, sim, pra tentar fazer o nosso melhor, mas não se cobrar demais ao ponto de você acabar se sentindo cansado ou mal pelo que você tá fazendo, sabe? Eu lembrei esses dias de um vídeo do FRT, ele comentando sobre isso, e bom, e até mesmo o Luba, né, saiu um tempo da internet justamente por isso, porque ele só queria descansar um pouco. Mas é isso, gente. Enfim, eu acho que eu já comentei demais. Esse vídeo, ele expressa apenas a minha opinião. Eu me chamo Katsu e obrigado de verdade se você me acompanhou até aqui. Um abraço pra você e tchau.